Beleza, gravação iniciada. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar nosso início à nossa segunda aula, certo? De Cálculo 2, nesse curso de reoferta, beleza? Na semana passada, demos o início à nossa aula, para quem não pôde estar presente, mas conseguiu ver o vídeo da gravação, certo? A gente falou sobre como vai ser a disciplina, certo? As avaliações. Eu imagino que o AVA já esteja disponível para vocês, tudo bem? E quem não viu a gravação ainda, ela já está disponível lá no AVA, e vocês vão ter todas as informações disponíveis lá para a gente não ficar se repetindo, né, e poder focar no andamento da disciplina. Tudo bem? Então, hoje vai ser a segunda aula sobre a unidade 1, a gente vai fechar a unidade 1 hoje, então aí tendo completado o conteúdo necessário para fazer a primeira atividade avaliativa lá, vocês já podem, aqueles que ainda não fizeram as tentativas, começar a realizar as tentativas da atividade da unidade 1, beleza? Os exercícios do fascículo já estão aí disponíveis para você, né, para vocês, eu comentei na última aula, mas também dessa vez lá dentro do AVA está disponível o PDF das atividades de teste de conhecimento para vocês realizar essas atividades, né, caso desejem se preparar melhor para os exercícios avaliativos. Os exercícios, de novo, dentro das unidades, são exercícios para expandir o conhecimento de vocês com relação ali aos tópicos da disciplina, beleza? Então, a gente vai dar início à nossa aula falando aqui sobre derivadas. Então, derivadas de funções de duas, três ou mais variáveis, né? A gente estava falando na última aula sobre funções, principalmente de duas e três variáveis, calculamos os limites de alguma dessas funções, falamos sobre a continuidade e assim por diante. E é sempre aquele aviso, né, para a gente poder desempenhar da melhor forma possível durante essas aulas síncronas. É fundamental que vocês façam a leitura desses materiais, né, desses tópicos antes. Claro, sempre que a quantidade que for permitida, que vocês conseguirem ler durante a semana, mas o ideal é que vocês realizem o máximo de leitura possível, porque aí vocês trazem as dúvidas. A gente, aqui durante a aula a gente pode fazer um bate-papo e ver quais são as dificuldades e tentar saná-las. E assim, claro, aquelas dúvidas que ficarem, vocês podem ainda, através dos professores tutores ou tutores temáticos, que já estão aí fazendo os atendimentos, tirar as dúvidas restantes, beleza? Tudo bem? Então, como falado, né, a gente vai falar no cálculo 2 muitos conceitos do cálculo 1. Então, lá na primeira aula já falamos sobre o conceito de limites e continuidade, que são conceitos já vistos lá no cálculo 1. Aqui a gente faz o paralelo, né, dessas propriedades para funções de duas, três ou mais variáveis. E agora a gente vai falar do conceito de derivadas, que já é um conceito que vem lá do cálculo 1, beleza? Só que agora, como a gente vai usar essa noção de derivadas de funções de uma variável lá do cálculo 1, a gente precisa, né, eu e vocês vão precisar, de propriedades de derivação de funções de uma ou de uma variável, certo? Então, por exemplo, derivar um polinômio, derivar uma função trigonométrica, um exponencial, um logaritmo, derivada do quociente, derivada do produto, derivada da soma, derivada da diferença, derivada de uma potência e assim por diante. Todas essas propriedades que vocês veem lá no cálculo, a gente vai usufruir delas aqui muitas vezes, tanto nessa unidade quanto na próxima unidade, apesar da próxima unidade
falar de integração, algumas vezes, na verdade, principalmente na terceira unidade, a gente ainda vai utilizar a noção de derivadas parciais, que é a noção que a gente vai ver agora. No fundo, uma derivada parcial não passa de uma derivada de uma função de uma variável, como a gente vai ver aqui. Então, para a gente falar de derivadas parciais, a gente precisa de funções, né? Funções de duas ou mais variáveis. E o que significa, propriamente dito, a derivada de uma função em relação à variável x e y aqui? Certas variáveis do qual a minha função f, ela depende. Tudo bem? Então, basicamente, a derivada parcial em relação a x, a gente imagina que a variável y, né, a gente considera durante a derivação em relação a x, que tudo que depende de y é constante, certo? Então, quando a gente está fazendo a derivação parcial em relação a x, apesar de a gente estar derivando a função de duas variáveis, como a gente está, entre aspas, fixando a variável y nessa ação, a nossa função, entre aspas, fica sendo visualizada como uma função de uma variável, então estou aplicando ali regras de derivação do cálculo 1. E a mesma coisa quando eu faço a derivada parcial em relação a y. Só que agora eu olho a variável x como constante e a partir daí eu faço uma visualização da minha função de duas variáveis, entre aspas, como uma única variável dependendo só de y agora. E tudo que depende de x eu considero como constante e faço as derivadas com regras de derivação, como a do cálculo 1. E a definição dessas derivadas parciais, elas são dadas como limites, né? Assim como a derivada lá do cálculo 1 é definida através de um limite. Beleza? Aqui o nosso y ele está constante na derivação parcial em relação a x. E aqui na derivada parcial em relação a y, o x está constante, certo? Ele não sofre variação, a gente só está olhando a variação do y. E com isso a gente tem, se esses limites existirem, as derivadas parciais. Essas derivadas parciais elas podem ser denotadas assim, ou se não houver erro, né, quanto à notação, você pode denotar simplesmente por essa notação mais simples, ok? E ainda existem outras notações de derivadas parciais que a gente pode utilizar e pode encontrar em outros contextos, né, que é esses símbolos aqui de parciais, né? Então, aqui a gente está lendo a derivada parcial de f em relação a x, a mesma notação que a gente viu ali atrás. Outras notações também que a gente pode ver é essa aqui, e tem várias outras notações. Então, aqui no material eu tentei trazer, pelo menos as que eu imagino que são as mais comuns de ocorrerem, principalmente em livros aí como Sturt, Guidorizi, o livro do Thomas, todos esses livros de cálculo, e outras disciplinas, né, por exemplo, do cálculo 3 de EDOs, também utilizam derivadas desse tipo aqui, em alguns resultados. Então, aí se vocês resolverem, além de usar o fascículo, optarem por ver outros materiais, vocês podem fazer essa tradução dessas notações. Certo? Para derivadas parciais de três variáveis, aí então a minha função agora é uma função de três variáveis, x, y e z, onde é o mesmo raciocínio. Se eu vou derivar em relação a x, as variáveis y e z são vistas como constantes e, analogamente, para outras derivadas parciais. Então, basicamente, como eu calculo essas derivadas parciais? Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função definida por duas variáveis, né, onde ela é definida por essa igualdade, 4 menos x² menos 2y ao quadrado. Então, se eu quero calcular a derivada parcial dessa função em relação a x,
eu vou visualizar tudo que não depende de x, que no caso é esse e esse termo, como constantes. E aí eu tenho que lembrar lá do cálculo 1, né, que é derivar uma constante. Qual que é o resultado de derivar uma constante? Então, derivar uma constante, lá do cálculo 1, o resultado é zero, então só preciso me preocupar com termos que dependem exclusivamente de x. Então, a derivada de menos 2x seria, menos 2x quadrado seria, desculpa, a derivada de menos x quadrado seria menos 2x, ok? Então, esse aqui é o resultado da minha derivada dessa função em relação a x, pois, como eu falei anteriormente, essa e essa parcela aqui, elas são vistas como constante no ato de derivar em relação a x. Já na derivação parcial em relação a y, né, agora eu vejo tudo que depende de x como constante, então essa parcela aqui e essa parcela aqui, elas são eu posso ver elas como uma única constante, pela mesma propriedade que a gente falou antes, a derivada de uma constante é zero, então o resultado dessa derivada aqui em relação a y agora, né, em relação a y, seria menos 2, que é a minha constante aqui, vezes a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Ok? Então, multiplicando as constantes aqui, eu vou ter menos 4y. Então, percebam que aqui eu usei duas vezes, né, no caso aqui, duas vezes as propriedades de derivação lá do cálculo 1, primeiro a derivada de uma constante, ser zero, e depois a derivada de uma função que está sendo multiplicada por uma constante. Então, as propriedades desse caso aqui lá do cálculo 1 dizem que a constante pode sair do sinal de derivação dessa forma, e aí eu calculo só a derivada de y ao quadrado. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Então, ok, eu tenho as derivadas das minhas funções aqui, da minha função f de x. Um outro exemplo aqui que é bom a gente trabalhar é que nesse caso aqui as variáveis elas estão entre aspas isoladas, certo? Eu não tenho multiplicações de x e de y. Eu poderia ter, por exemplo, uma outra função de duas variáveis aqui, como por exemplo x ao quadrado vezes y ao cubo, e calcular a derivada parcial dessa função, que é o produto ali das duas funções. Então, nesse caso aqui, a derivada parcial da minha função g em relação a x, eu vejo y como constante, seria y ao cubo, derivada parcial de x quadrado em relação a x. Então, vou colocar aqui até um íconezinho de x aqui embaixo, só para dizer que eu estou derivando x quadrado em relação a x, ou melhor, se a gente for usar a notação do parcial lá, seria a notação parcial de x quadrado em relação a x. Assim ficaria uma escrita bem mais formal, certo? Então, a derivada de x quadrado em relação a x é 2x, então ficaria 2x vezes y ao cubo. Então, essa seria a derivada de g em relação a x, derivada parcial. Já a derivada de y, de g em relação a y, agora o x é visto como constante, então teria que calcular a derivada parcial de y ao cubo em relação a y, certo? Então, derivada de y ao cubo em relação a y, isso dá desculpa, isso dá 3y ao quadrado, então o resultado disso aqui vai dar 3x quadrado, y ao quadrado. Então, essas aqui seriam as duas derivadas parciais da minha função g de xy. Tudo bem até aí? Então, aqui no fascículo vocês vão ter outros exemplos aqui, mais detalhados aqui dessas derivadas parciais, ok? Algumas interpretações, né, sobre essas derivadas parciais que a gente está encontrando, que significam, brevemente, a variação da minha função em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y,
ok? Assim como no cálculo 1, a gente tinha as derivadas de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, principalmente, a gente vê lá no cálculo 1 que as derivadas de primeira ordem e segunda ordem de uma função, elas traziam bastante informações, principalmente sobre o gráfico, pontos de máximo e mínimo, pontos de inflexão sobre a minha função ali, que ajudava a descrever melhor os comportamentos dessa função. Assim, então, a gente tem um paralelo com as derivadas de ordem superior para funções de duas ou mais variáveis, certo? Então, ali a gente vai ter a derivada de segunda ordem da minha função f em relação a x, de segunda ordem em relação a x e depois em relação a y, o contrário também, então, primeiro em relação a x, depois em relação a y, aqui primeiro em relação a y, depois em relação a x. Percebam que o que está dentro do parênteses é o que foi feito primeiro e o que está fora aqui do parênteses é o que foi realizado depois. Ou seja, aqui eu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. E aqui, vice-versa. E, além disso, eu tenho a derivada de segunda ordem em relação a y. Então, essa aqui é a notação. Então, o que eu fiz aqui? Eu, basicamente, peguei a minha função f, derivei ela duas vezes seguidas em relação a y. Aqui, duas vezes seguidas em relação a x, e aqui é o que a gente chama de derivadas mistas, né? Porque misturou ali as derivadas em relação a x e y em sequência. Certo? Uma grande observação é que essas derivadas aqui não necessariamente elas são iguais, ok? Elas são aqui justamente porque, no caso geral, elas são diferentes. Mas depois, na leitura aqui do material, vocês vão ver que existem condições para a gente verificar que em quais casos essas duas derivadas parciais mistas acontecem. E aí também tem um caso interessante, né? Lá do cálculo 1, como eu tinha uma única derivada, eu desculpa, como eu tinha uma única variável, eu derivava uma vez, eu tinha uma nova função. Eu derivava duas vezes, eu tinha uma nova função, uma única nova função, que era a segunda derivada. Aqui, para o cálculo 2, por exemplo, se eu tenho duas variáveis, se eu faço a derivada de primeira ordem, eu tenho duas novas funções. A derivada parcial em relação a x é uma nova função, em relação a y é uma nova função. A segunda derivada parcial, nesse caso, as derivadas de segunda ordem que vão resultar disso, vão apresentar possivelmente quatro novas funções, né? Essa e essa. E vai ser mais funções ainda, claro, se a função depender de mais variáveis, por exemplo, 3 ou mais variáveis. Então, vão ter mais possibilidade de combinações aqui de derivadas mistas, por exemplo. Ok? Então, só para deixar claro aí, então a gente pode derivar as nossas funções de segunda, de duas ou três variáveis, calcular as derivadas parciais de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. E a gente vai ver, né, que as derivadas até de segunda ordem elas trazem resultados, informações bastante notáveis, como lá no cálculo 1. Aqui, como eu tinha falado, o teorema de Clairaut, se eu não me engano, ele é francês ou é italiano, agora eu não me recordo muito bem, mas no português, se vocês não quiserem falar, num português mais claro, Clairaut, ok? Mas o que traz esse resultado para a gente? Então, se eu tenho ali uma função de duas variáveis, certo? E ela tiver ali um conjunto, onde eu posso imaginar um conjunto D, que contenha o ponto AB, e essa função ali for contínua, na verdade, as suas derivadas parciais mistas forem contínuas dentro desse conjunto D, e aí, para simplificar, a gente pode imaginar esse conjunto D como sendo uma bola aberta, certo? Um disco aberto ali no R2. Então, se eu tenho essa condição aqui satisfeita, com a minha função f definida num ponto AB, ou seja, esse ponto AB aqui, ele está no domínio da minha função, então eu posso afirmar que aquelas derivadas parciais de segunda ordem mistas, elas são iguais. No fundo, elas definem a mesma função. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo anterior. Aqui.
eu posso aqui calcular as derivadas parciais mistas aqui de g, por exemplo. Como é que eu derivei primeiro em relação a x, eu vou derivar em relação a y agora, certo? Então, eu vou derivar isso daqui em relação a y e vai dar 2x vezes 3y ao quadrado, que vai dar 6xy ao quadrado. Agora, essa daqui, como eu já derivei em relação a y primeiro, eu vou derivar ela em relação a x agora para obter a outra derivação mista de segunda ordem. Então, vou derivar em relação a x aqui, essa função, então essa é a notação. Então, vou derivar isso aqui em relação a x agora. Então, vai ficar 3y ao quadrado vezes 2x. Então, isso aqui vai dar 6xy ao quadrado, que coincide. Por quê? Porque essas derivadas parciais aqui são polinômios, né? Então, polinômios são contínuos em todo o R2, então, com mais razão, em qualquer bola aberta dentro do R2. Então, nesse caso, satisfaz as condições de Clareal, do teorema de Clairaut, certo? Então, eu já poderia tirar como consequência que isso daqui realmente ia acontecer, mas eu preferi fazer as contas aqui para realmente mostrar que se as hipóteses são satisfeitas, eu vou ter realmente a validade desse resultado. E qual é a vantagem disso? Bom, uma das vantagens mais claras, né, é que ao invés de eu fazer o cálculo duas vezes aqui da mesma função, eu faço o cálculo apenas uma vez. Então, eu economizo ali um pouquinho de tempo, pelo menos no cálculo dessas funções. Ok? Então, aqui tem algum exemplozinho para vocês praticarem, derivadas parciais de ordens maiores do que 1, né? Então, por exemplo, aqui tem a derivada parcial de ordem 3 da minha função f, que dependia das variáveis x, y e z. Beleza? E aí, como combinado, né, eu deixei nessa versão desse material alguns exercícios para vocês explorarem, aumentarem a quantidade de informações que vocês observaram durante o estudo de vocês e que vocês possam, caso tenham dúvidas, levarem essas dúvidas aí para os professores ministrantes ou os tutores temáticos. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Beleza? Se surgir qualquer dúvida, vocês podem me interromper aí, falar no chat, levantar a mão, que a gente para e tenta saná-las. Então tem bastante exercício aí para vocês, algumas verificações do teorema de Clairaut, derivados parciais, e assim por diante. Alguns resultados mais técnicos, alguns exercícios mais técnicos. Então tem bastante exercício para vocês praticarem por enquanto. Porventura, esse exercício que eles estão sem solução, tudo bem? Então, por isso que é mais um incentivo para vocês buscarem, caso tenham dúvida, os professores tutores e coministrantes. E ali, daqui a pouco a gente vai ver uma grande diferença entre funções de uma única variável para funções de duas ou mais variáveis. A primeira grande diferença que eu já comentei, né, é que quando você deriva uma função de uma variável, surge apenas uma outra função de uma variável, mas aqui quando você faz as derivadas parciais, você cria duas novas funções, certo? Na verdade, isso acontece por causa ali de alguns aspectos dimensionais, né, que tem a ver com a definição e dos espaços onde, dos conjuntos onde essas funções estão saindo e chegando, mas basicamente o que a gente tem de diferença é que as funções, as derivadas parciais, elas não representam propriamente dito a derivada da minha função, certo? A derivada da minha função f de duas variáveis, por exemplo, ela é uma matriz, certo? Uma matriz ali, linha. Então, e essa matriz linha, ela é composta pelas derivadas parciais, ou seja, então aí já surge exatamente a primeira grande diferença do cálculo 2 para o cálculo 1.
Ah, professor, mas por que lá nas derivadas de, de funções de uma única variável não fala-se de matriz? Basicamente, não fala a gente não fala, né, para não complicar mais as coisas, mas aqui já existe a necessidade, então a gente não tem como fugir muito desse assunto. Mas basicamente o que acontece lá é que a nossa derivada, por ser um número, na verdade, ela é uma matriz também, mas por causa de uma certa identificação que dá para fazer com matriz de tamanho 1 por 1, com números reais, então a gente admite e usa só que aquela derivada é realmente um número, certo? Mas de certa forma a gente pode visualizar ela como uma matriz também, nesse caso, como eu falei, uma matriz 1 por 1. Tudo bem? E assim, como eu falei, um dos grandes pilares, né, pelo menos da meu ponto de vista do cálculo 2, é a generalização de vários aspectos que tinha lá no cálculo 1. Então, um dos problemas principais do cálculo 1 é o problema da velocidade, né, que a gente define lá a reta tangente e faz ali, depois, utilizando a reta tangente, utiliza ela para fazer aproximações. Então, quando a função tem uma reta de uma função de uma variável, tem uma reta num determinado ponto, basicamente a gente pode fazer uma aproximação do gráfico daquela função utilizando a reta tangente, que é o que a gente chama lá de linearização. Então, aqui a gente tem a generalização da reta tangente como o plano tangente, porque a gente tem uma dimensão maior, né? Aqui, lá no R2, desculpa, lá na função de uma variável, o gráfico dessa função, ela mora no R2. O gráfico dela seria essa linha vermelha, e a gente teria as retas tangentes, seriam suficientes ali para aproximar. Já no caso de funções de duas variáveis, o gráfico delas são objetos no R3, certo? Então, a reta tangente, ela não é suficiente ali para a gente fazer uma aproximação, entre aspas, do gráfico da minha função num determinado ponto. Então, o que é utilizado? Basicamente, a gente usa as direções ali das derivadas parciais para criar um plano tangente aqui que aproxima o gráfico dessa função, por exemplo, nesse ponto, certo? Aí tem todas as hipóteses necessárias aí para que isso seja possível, e então as derivadas parciais, elas basicamente elas formam os vetores diretores desse plano tangente. Então, aí de novo, como que a gente calculava lá no cálculo 1 a derivada, a equação da reta tangente. A gente pegava a inclinação da reta, era exatamente o valor da derivada naquele ponto, e utilizava isso para fazer a nossa reta tangente. Aqui, para fazer o plano tangente, a gente utiliza, né, os valores das nossas derivadas parciais para montar o plano. E aí aqui a gente tem a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, aqui em relação a y, e aqui a gente tem a equação do plano tangente. Em breve a gente vai ver um pouco melhor essa situação aqui como uma notação mais da álgebra linear, basicamente. A gente vai ver que isso aqui tem a ver com a produto escalar ou produto... É, acho que a notação que vocês devem estudar em álgebra linear seria produto escalar de vetores, certo? Então, ali a gente consegue, com isso, com essa notação, traduzir e definir daqui a pouco uma relação com uma generalização ainda maior de derivadas, certo? Que a gente vai ver a derivada direcional. Então, basicamente, a nossa linearização da nossa função é utilizar ali a equação do plano tangente para fazer essa aproximação do gráfico da nossa função. Então, isso em geral serve para a gente, entre aspas, a linearização, tentar calcular valores
funções que seria muito difícil calcular na mão. Claro que talvez vocês podem falar, hoje em dia não tem mais necessidade com a questão dos computadores conseguindo fazer essas funções, né? Mas pelo menos para a gente entender a natureza desses problemas e quais que foram as motivações que levaram a essas definições. Então, nesse exemplo aqui, 2, 3, 1 aqui, a gente faz uma aproximação numérica aqui, sem utilizar computadores, para a gente calcular valores de pontos mais difíceis usando valores mais simples, né? E aí a gente pode fazer essas aproximações tão próximas quanto a gente precisa. Então, basicamente, isso aqui tem muito a ver com o polinômio de Taylor, né? Seria basicamente o polinômio de Taylor de ordem 1 da nossa função, caso vocês tenham curiosidade de pesquisar. E o ponto aqui de dificuldade de usar esse método da linearização é que a gente tem que tomar o cuidado para calcular essa linearização em pontos que estejam adequadamente próximos do nosso ponto inicial, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um ponto muito difícil para calcular, sei lá, 0,09 e 0,9. Então, dependendo da função, ali como a gente tem uma fração e pode ser difícil calcular isso aqui na mão, às vezes é mais fácil pegar um ponto próximo desse ponto aqui. Qual seria o mais próximo dele? Seria talvez o 1 e 1, certo? E fazer os cálculos aqui dentro de uma função para os valores x igual a 1 e y igual a 1, as contas podem ficar um pouco mais fáceis, e com isso a gente poderia fazer uma aproximação melhor do valor da minha função desse ponto, utilizando a linearização. Só que aí tem que tomar um cuidado que, por exemplo, para um ponto muito longe desse aqui, e um ponto muito longe a gente poderia já pensar o 2 e vamos colocar aqui o 0, talvez, esse já seria talvez um ponto bem longe do meu ponto onde eu quero calcular o valor, e aí a minha aproximação não seria tão boa assim, beleza? Então, basicamente, a linearização, ela tem essa natureza. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse caso. Então, eu queria calcular a imagem da minha função no ponto 0,05 e y igual a 0,1. Então, só que substituir esse valor aqui nessa função é bem complexo, porque eu tenho um exponencial de x e cosseno de y. Achar os valores disso na mão é praticamente impossível. Usando calculadora, é claro que a calculadora faz bonitinho para a gente, mas se eu fizer isso na mão, não dá. Então eu penso qual que seria um ponto fácil de substituir aqui, mas que esteja próximo desses valores aqui. Então, um ponto próximo a B seria o 0,0, certo? Então, nesse caso aqui, basta eu calcular as minhas derivadas parciais nesse 0,0, que, de novo, fica simples de calcular aqui pela definição da minha função. E aí eu consigo montar a equação do plano tangente e automaticamente a linearização da minha função nesse ponto. E isso aqui me dá uma boa aproximação da imagem, do valor da imagem da minha função do ponto em questão que eu queria estudar, certo? Então, isso daqui é aproximadamente 1,05, certo? Se a gente for substituir isso na calculadora, a gente vai ver que o valor exato, né, é basicamente esse, em uma aproximação aqui que a gente pode fazer é de 0,46. Então, o erro relativo aqui, aí já entra um pouco de estatística, mas aqui, na verdade, está mais próximo, esse erro relativo está mais próximo, se vocês ainda não viram, vão ver, do cálculo numérico, né, quando a gente faz ali o cálculo de erro absoluto e erro relativo. Então, o erro relativo aqui, ele é bem baixo, é de 0,4% ali. Então, a nossa aproximação do valor real está bastante boa, certo? O que não aconteceria se eu, por exemplo, pegasse o ponto 1,1 em vez do 0,0.
ou se eu pegasse o 0, 1, talvez. Ok? Então, essa é a ideia aí da gente utilizar plano tangente e linearização. Então, aqui tem algumas curiosidades para vocês sobre linearização. Curvas coordenadas, também é só uma curiosidade. Alguns exercícios, então, nessa sessão aí sobre para vocês praticarem, calcular planos tangentes, aproximações dessas funções. E aí, entra agora no tópico de diferenciabilidade, que aqui sim é o ponto-chave de diferença entre funções de uma variável para funções de duas ou mais variáveis, é a diferenciabilidade, é a questão de diferenciabilidade. No cálculo 1, essa definição de diferenciabilidade, ela se confunde com a existência da derivada no ponto. Ou seja, lá no cálculo 1, a função ser diferenciável é a mesma coisa que dizer que a derivada existe no ponto. Mas aqui a gente vai ver, né, que isso não é verdade para funções de duas ou mais variáveis. Isso tem a ver muito com o grau de liberdade que as variáveis têm ali. E temos exemplos, deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu coloquei aqui para vocês nesse material. Sim, certo? Então depois a gente chega aqui. Então, como as derivadas para funções de duas ou mais variáveis, elas vão ali trazer a noção de matriz, a gente tem que ter um certo cuidado, e a gente vai ver que essas noções de ter, por exemplo, derivadas parciais de uma função de duas ou mais variáveis não garante que eu possa dizer que minha função é diferenciável naquele ponto, ou seja, as definições do cálculo 1 para o cálculo 2 tem uma ruptura enorme aqui no paralelo. Então, essa noção de diferenciabilidade aqui no cálculo 2 ela é mais sutil. Então, o que seria uma função ser diferenciável, uma função de duas variáveis? Então, eu tenho aqui, defino a minha função de duas variáveis f como uma nova variável z aqui, dependendo de x, y, e escolho um ponto x0, y0, onde eu quero verificar a possibilidade da minha função ser diferenciável ou não nesse ponto. Então, eu vou dizer que a função f é diferenciável nesse ponto aqui, se eu puder encontrar números, né, nesse caso que são as derivadas parciais, tais que eu definindo ΔX e ΔY dessa forma e escrevendo a variação de z como ΔZ aqui, eu puder escrever o ΔZ dependendo de f de y, a derivada parcial de y e de x, mais o que a gente pode chamar aqui de um certo resto, onde ε1 e ε2 precisam tender a zero quando esses dois carinhas aqui vão para zero. Então, basicamente, esse par ordenado aqui tem que ir para o zero. A gente pode pensar em pares ordenados, né? Colocar aqui 0, 0, ou simultaneamente o ε1 ir para o zero e o ε2 ir para o zero quando ΔX vai para zero e ΔY vai para zero. Então, quando eu consigo escrever o meu ΔZ dessa forma, onde ΔX, ΔY são definidos assim, e o f de x e o f de y, as derivadas parciais aqui, existem, se além disso eu conseguir garantir esses limites aqui, essa relação entre esses limites, então aí eu posso dizer que a minha função f é diferenciável num ponto x0 e y0. Então, as derivadas parciais de uma função existirem num ponto não garantem que a minha função f vai ser diferenciável no ponto, porque eu preciso verificar ainda, além da existência das derivadas parciais, a validade dessa condição. Ok? E aí, mas nos casos que eu verifico, né,
a validade dessa condição aqui, ou seja, minha função é diferenciável nesse ponto, então eu posso falar isso aqui, que a aproximação linear aqui é dada por essa relação, ok? Ou seja, de fato lá, se eu tenho uma função diferenciável, o plano tangente, então, ele vai existir e ele realmente dá a melhor aproximação possível ali para o gráfico da minha função, beleza? E um critério, então, verificar esse limite aqui, na prática, é um caso de sutileza, de algumas contas bem sutis. Não é fácil, no caso geral, verificar essa condição. Então, para isso, a gente usa o teorema 251, que é um critério prático para ver diferenciabilidade. E o que esse critério prático ele diz para a gente? Bom, se eu tiver uma função de duas variáveis, que as derivadas parciais ali, elas são contínuas em um ponto, certo? Então, a minha função, eu posso dizer ela que ela é diferenciável no ponto. Ou seja, se eu tiver uma função e conseguir verificar que as derivadas parciais dela, além de existirem no ponto, são contínuas nesse ponto, então eu posso afirmar para vocês que essa função vai ser diferenciável nesse ponto. Ah, professor, então, só é diferenciável nesse caso? Não, existem casos de funções que as derivadas parciais não são contínuas, existem, mas não são contínuas, mas eu consigo verificar ainda assim que a função é diferenciável naquele ponto, ou seja, que satisfaz essa condição, beleza? E aqui nos próximos exemplos a gente vai ter exatamente essa condição. Então, que a definição e o critério para funções de três variáveis são os mesmos, e, por exemplo, aqui a gente tem essa função aqui, esse exemplo, para mostrar que eu tenho uma possível função que as derivadas parciais existem, mas a função não é contínua. Tudo bem? Desculpa, a função, as derivadas parciais existem, mas a minha função não é diferenciável nesse ponto. Além disso, eu tenho esse exemplo aqui para vocês para mostrar que, apesar de as derivadas parciais não serem contínuas nesse ponto aqui, eu ainda consigo verificar aquela condição lá, a definição nua e crua de diferenciabilidade, e aí, portanto, eu posso afirmar que a minha função é diferenciável nesse ponto, apesar de não satisfazer as hipóteses lá do teorema do critério prático. Ok? Então, mas a maioria dos nossos exemplos, exercícios, a gente vai poder verificar a diferenciabilidade, uma vez que a gente constate, né, a continuidade das derivadas parciais. Tudo bem? Então, e por que isso é importante? Essa questão de diferenciabilidade. Bom, porque eu posso ter funções que ela tem derivadas parciais, as derivadas parciais existam, mas a função não é contínua nesse ponto, certo? Ou seja, as derivadas parciais existirem não garante que a função seja contínua num ponto. Coisa que não acontece lá no cálculo 1. Por quê? Quando eu tenho uma função que eu afirmo que a derivada existe naquele ponto, eu tenho um resultado que garante que essa função vai ser contínua nesse ponto. Então aqui no cálculo 2 a gente já tem de novo essa ruptura dos resultados que valiam lá no cálculo 2. Só que, agora, se eu tenho uma função no cálculo 2 de duas ou três ou mais variáveis, que ela é diferenciável no ponto, então posso afirmar com certeza que a minha função vai ser contínua nesse ponto. Ou seja, a noção de diferenciabilidade é que dá a certeza da continuidade da função no ponto. Só que, como eu falei lá no cálculo 1, essas noções se confundem, e por isso que o resultado vale lá daquele jeito. Então, aqui a gente precisa verificar a diferenciabilidade para poder afirmar que a minha função vai ser contínua no ponto. Beleza? E aí, né, como a gente tem falado de derivadas,
as derivadas parciais em relação a x e y, elas são derivadas que elas avaliem a variação da minha função na direção do eixo x ou na direção do eixo y. Só que no R2, e com mais razão no R3 para frente, eu tenho infinitas direções, certo? Eu posso, por exemplo, aqui no plano, definir várias direções diferentes das definidas pelo eixo x e eixo y, certo? Então, eu posso, por exemplo, querer calcular a derivada da minha função, estudar a taxa de variação da minha função em relação a outras direções que não são as direções dos eixos. E para isso, então, a gente vai generalizar ainda mais a noção de derivadas, certo? Então, a gente vai ter agora derivadas direcionais e, consequentemente, a gente vai falar do vetor gradiente, certo? Então, aqui já a gente entra um pouco no tópico de álgebra linear, né? Mas não muito profundo, a gente só vai precisar da noção de o que é um vetor, tudo bem? Então, para quem não lembra, um vetor é uma classe de equipolência que um vetor é composto de um comprimento, uma direção, que seria, pelo menos aqui no plano cartesiano, o ângulo desse vetor, e o sentido desse vetor. Então, são 3 itenzinhos que a gente tem para determinar um vetor, e cada vetor tem uma classe de equipolência. Que seria essa classe de equipolência? Se eu pegar esse vetor aqui, eu posso, entre aspas, transportar ele, por exemplo, aqui para a origem, e isso basicamente seria o mesmo vetor. Certo? Ele é muito útil, essa noção é muito útil, por exemplo, lá na física, na decomposição de forças. Isso daqui é muito útil quando a gente fala lá na física, essa decomposição, essa classe de equipolência de vetores. Certo? Porque, basicamente, o estudo de forças são coisas vetoriais, pelo menos na física básica a gente estuda aí. Básica, entre aspas, né? A gente pode colocar um aspas bem grande aí. Então, mais comentário da página, o que seria derivada direcional? Então, a gente tem a nossa definição 261 aí, que é uma definição bem geral, que é a seguinte. Então, eu pego uma função de Rn, então esse n ali pode ser 2, 3, 4, assim por diante. Então, a gente vai, claro, os nossos exemplos vão ficar para 2 ou 3 variáveis, certo? Mas a gente está vendo a definição mais geral possível. Então, a função que sai do Rn, na reta, a gente está pegando um ponto P ali, então esse P é uma n-upla, então é um vetor, é um ponto ali com n coordenadas, e aí eu vou considerar também um vetor U, nesse Rn, unitário. E o que seria um vetor unitário? Lembra que eu falei que o vetor ele tem um tamanho? Basicamente, é dizer que esse tamanho é de uma unidade. Ok? Então, vetor unitário, a norma dele é igual a 1. Então, daqui a pouco a gente vai relembrar um pouquinho como calcular a norma de vetores. Mas, então, a derivada direcional é denotada assim, como que a gente lê. Derivada direcional de f na direção de u, ok? Então, isso daqui é um limite definido dessa forma aqui. F aplicado no ponto P mais HU, esse H é um número real que está tendendo a zero, menos F aplicado no ponto, tudo isso sobre H, que é muito parecido com a definição de derivadas parciais, que a gente viu, ou a derivada lá do cálculo 1, que também era para um limite bem parecido como esse aqui. Então, se esse limite existir, que ele pode não existir, se ele existir, ele significa a nossa derivada direcional. E se ele não existir? Então, a gente fala que a função não tem derivada direcional naquele ponto e naquela direção, na direção do nosso vetor U. Então, aqui só para deixar claro para vocês como se comporta no casos específicos que a gente vai estar estudando de função de 2 e 3 variáveis, né? O nosso vetor U, ele tem 2 coordenadas, o 1 e o 2, e o nosso ponto P tem coordenadas A e B. Então, a derivada direcional é dada por esse limite aqui,
E se lá no caso da nossa definição o n for 3, então nosso ponto P vai ter 3 coordenadas, A, B e C, e nosso vetor U vai ter 3 entradas, o 1, o 2 e o 3. Certo? E a definição da derivada direcional nesse caso é o mesmo limite aqui, só que com cada uma dessas coordenadas aqui para calcular. Beleza? Só que vocês sabem, né, que lá do cálculo 1 já não é sempre fácil calcular a derivada de uma função através de limites. Imagina que, então, se for 2 ou 3 variáveis para calcular esses limites, certo? O que a gente faz aqui é buscar um critério prático que facilite o cálculo dessa derivada direcional. E isso traz o teorema 261. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos para ver como calcular essas derivadas direcionais. Então, a derivada direcional, aqui ela vai ser dada por dessa forma. Então, para que eu possa usar essa forma, eu preciso verificar que a minha função seja diferenciável, lá na nossa definição anterior. O que seria um critério prático para verificar a diferenciabilidade? Verificar a continuidade das derivadas parciais da minha função. Então, tem que ser diferenciável no ponto em questão, certo? E eu preciso de um vetor unitário. Então, a derivada direcional, ao invés de calcular aquele limite, pode ser muito complicado, eu passo a um problema bem simples, que é calcular o produto escalar do vetor gradiente, que eu já vou falar com vocês o que é, com o vetor U que está dando a direção da minha derivada direcional. E quem é o vetor gradiente? O vetor gradiente de uma função nada mais é que um vetor formado pelas entradas, onde cada entrada é a derivada parcial da minha função em relação às variáveis que essa função depende. Ou seja, se for uma função de duas variáveis, o vetor gradiente vai ser um vetor de duas entradas dado pelas derivadas parciais em relação a x e em relação a y, dessa forma. Beleza? Então, temos aqui algumas interpretações geométricas e físicas da derivada direcional, antes de propriamente calcular um exemplo sobre isso. Então, a derivada direcional ali, ela dá a inclinação direcional, ou seja, ela representa a taxa de variação instantânea da minha função f quando nos movemos a partir do ponto P na direção de U, certo? Então, lembra lá que eu falei que era generalizar a ideia de derivadas parciais? Então, agora eu posso olhar a taxa de variação da minha função em qualquer direção. Basta que eu escolha a direção e defina o nosso vetor U. Além disso, ele traz ali o maior crescimento, certo? Então, dentre todas as direções unitárias que a gente pode escolher, que são infinitas, né, no R2 para frente, a nossa derivada direcional é o máximo da nossa variação, quando U tem a mesma direção, a mesma inclinação do vetor gradiente. Então, a gente tem o máximo da derivada direcional sendo esse valor, e a gente pode também, em contrapartida, falar do valor mínimo, certo? Que seria a direção oposta. Beleza? Além disso, a gente tem um critério aí de ortogonalidade, as curvas ou as superfícies de níveis da minha função, ok? Pela regra da cadeia, a gente pode fazer esse cálculo rapidinho, e algumas curiosidades, né, para aqueles que vão ou já fizeram algum curso de engenharia e estão aqui trabalhando com a gente, estudando com a gente, tem ali, por exemplo, na aplicação na engenharia do calor e fluxo, na aplicação da lei de Fourier e assim por diante. Mas vamos calcular esse objeto aqui para pelo menos entender como que a gente calcula isso. Então vamos pegar aqui uma... Tem outros exemplos aqui que vocês podem ler depois com calma. Vou criar um exemplo facilzinho aqui, prático, para a gente entender como aplicar isso daí. Vou pegar uma função de duas variáveis, ok?
Vou pegar um ponto AB aqui para a gente calcular, sendo, por exemplo, 2 e 1, e vou pegar um vetor U, vou pegar um vetor V, na verdade, coordenadas -1 e 2, certo? Então, aqui a minha função é dada por um polinômio de duas variáveis. As derivadas parciais dessa função aqui vai dar 2x e 2y. Logo, essa função aqui tem derivadas parciais contínuas, logo a minha função é diferenciável pelo critério prático. Então, o vetor gradiente da minha função aqui vai ser dado por 2x e 2y, né? Isso aqui é a derivada parcial em relação a x, aqui, derivada parcial em relação a y. Só que, para usar a nossa forma de derivada direcional, eu preciso calcular isso no ponto que eu quero estudar. Então, isso aqui é avaliado no ponto 2 e 1. Então, onde tem x, eu substituo por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. E onde tem y, substituo por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, esse daqui é o vetor gradiente no ponto determinado. Ok? Agora, eu preciso ver se o meu vetor ele é unitário. Então, calcular a norma desse vetor, a notação de norma é essa daqui, é a raiz quadrada das entradas ao quadrado. Então, -1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 5. Bom, raiz de 5 não é 1, né? Então esse vetor não é unitário. Então, professor, não posso aplicar a fórmula, já que o vetor não é unitário? Como a gente só precisa da direção, e como eu falei, tem aquela classe de equipolência e tem toda uma situação, a gente pode definir o nosso vetor U como sendo o nosso vetor V dividido pela norma, que é raiz de 5. Então, isso traz para a gente agora um vetor unitário, e as coordenadas dele vai ser -1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Agora, esse vetor U, ele é um vetor unitário, vocês podem calcular a norma aqui, vão ver que vai dar 1, com essa mesma fórmula aqui, e, além disso, ele tem o mesmo sentido, a mesma direção do nosso vetor V. Por quê? Porque eu peguei o vetor V e multipliquei ele por um número positivo, certo? A norma ali é um número positivo, né? Então, não foi exatamente multiplicação, né? Foi a multiplicação por 1 sobre a norma, ou dividir o vetor pela norma, se a gente quiser, pode pensar assim também. Mas o importante é que a informação ali foi a multiplicação por um número positivo. Então, manteve tanto o sentido quanto a ordem do meu vetor. Então, agora eu tenho todas as informações possíveis para calcular a derivada direcional. Então, a derivada direcional da minha função f na direção do vetor v no ponto P vai ser o vetor gradiente aqui no ponto 2, 1, produto escalar com o nosso vetor U, vetor unitário. Então, isso aqui vai ser o produto escalar de 4, 2 com menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Então, isso aqui vai dar menos 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Isso aqui deu 0. Ah, professor, sempre vai dar 0? Não, esse aqui foi um caso muito especial que deu 0. Tudo bem? Eu acabei de inventar o exemplo aqui e por um acaso ele deu 0. Nem sempre ele vai dar 0. Ok? Então, a gente tem aí o valor da nossa derivada direcional. Então, como vocês podem ver aqui, outros exemplos aqui que eu separei para vocês, o valor da derivada direcional não deu 0. Tudo bem? Beleza? Isso aqui aconteceu porque, por coincidência, eu acabei pegando vetores, funções e vetores aqui que acabou dando coisas ortogonais. Belezinha? Então, alguma dúvida até aí?
Ok, então, aí se vocês quiserem, depois tem bastante exemplos aqui que eu deixei marcado para vocês, para funções de duas variáveis, vetor gradiente de uma função de duas variáveis, de três variáveis, como nesse caso, certo? Cálculo passo a passo ali. Se vocês quiserem, podem aproveitar esses mesmos exemplos, trocando ou só o ponto, ou só o vetor v, certo? E calculando o mesmo exemplo ali, só trocando esses valores. E aí a gente tem, para finalizar essa parte, né, algumas relações e diagnósticos úteis. Então, primeiro é observar que, por causa da derivada direcional ser um limite, ela vai ter uma certa linearidade ali, satisfazendo essa relação aqui, se eu pego u e v, e faço uma combinação linear entre os dois, eu posso obter essa fórmula aqui. Além disso, eu tenho essa relação aqui, a desigualdade com relação à derivada direcional. Uma outra curiosidade que a gente definiu as coisas para vetores unitários, mas existe outras formas de definir de forma que o vetor não seja unitário, certo? Mas a gente vai estabelecer aqui que todos os nossos vetores precisam ser unitários. E aí algumas outras aplicações aqui, por exemplo, na engenharia química, no controle de automação, transporte, mas aí aqui ainda essas aplicações aqui na engenharia, não necessariamente todas vão estar corretas, ainda estou em fase de avaliação se essas coisas que realmente estão fazendo sentido, mas muitas delas aí vão, eu já consegui verificar com detalhes que está funcionando. É o que fica mais de curiosidade para vocês depois olharem, né, e verem se realmente faz sentido. Tudo bem? Então, de novo, a gente tem mais uma bateria de exercícios aqui para vocês praticarem, de calcular gradiente, calcular derivada direcional, achar taxa de variação máxima, e assim por diante, de algumas funções de duas ou três variáveis. Beleza? E aí, então, a gente tem agora a regra da cadeia, certo? Então, é o mesmo nome que provavelmente vocês lembram lá do cálculo 1, da regra da cadeia, certo? Que ela trata ali, em tese, de derivar compostas entre funções, certo? Então, ela vem ali muito próximo do que a gente conhecia lá do cálculo 1, só que aqui a gente tem algumas variações. Então, a primeira variação é o seguinte, eu posso ter uma função de duas variáveis, uma função f de duas variáveis, x e y, onde a função x e a função y, a variável x e a variável y, dependem de outras duas funções, g e h, por exemplo, de que essa g e h dependem de uma mesma variável, digamos, t. Certo? Então, basicamente, a minha função f, ela passa, entre aspas, a ser uma função de uma variável. E aqui eu costumo destacar para os alunos o seguinte, bom, a gente tem o teorema 2.1, que ele dá uma fórmula, né, para a gente calcular a derivada dessa função, nesse caso especial aqui, ou vocês podem calcular diretamente substituindo essas informações na lei da minha função e calculando derivada parcial como lá no cálculo 1, certo? Em alguns casos, usar a fórmula é mais rápido, em outros casos, é mais fácil substituir e calcular a derivada como uma derivada de uma única variável. Beleza? Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês, certo? Traçando ali as linhas e as relações entre as derivadas parciais para a gente montar essa fórmula aqui. Ok? E a outra versão, a segunda versão, é propriamente dita, a gente não consegue voltar para uma função de uma variável, mas aqui a nossa variável x, ela vai depender de uma outra função, só que agora ao invés de ser de uma variável, vai ser duas variáveis, por exemplo, s e t, e aqui a função, a variável y de uma outra função h
dependendo da variável ST. E aí, nesse caso, a gente não vai ter uma função final, um produto, uma composição final saindo como uma função de uma única variável. A gente vai sair de uma função de duas variáveis e vai terminar com uma função de ainda duas variáveis. Então, não tem como fugir muito. Mas aí a gente tem duas fórmulas aqui para calcular a derivada parcial de z em relação à nova variável t e de z em relação à nova variável s, certo? São essas duas fórmulas aqui. Então percebam que de preto aqui os resultados eles se igualam, eles são os mesmos. Então ele é derivada de z em relação a x, que é a variável antiga, derivada de z em relação a y, que é a variável antiga. Então, o que tem de novo de uma fórmula para outra é exatamente esses valores que eu destaquei aqui de vermelho. Então, que tem toda a ramificação das relações entre as derivadas parciais novas e antigas, que ajudam a gente montar essas duas formulazinhas de derivação. Além disso, uma outra forma que eu posso deixar para vocês que vamos supor que esqueceu como é que é a fórmula. Não tem problema, desde que você saiba derivar parcialmente. Você pode pegar essas relações aqui, então você teria a sua f de x, y, você substituindo ali, você teria f de g de st, h de st, e derivar diretamente essa nova função aqui, essa nova escrita, diretamente em relação a S e diretamente em relação a T, caso você esqueça uma dessas duas formas. Aí eu deixo para vocês depois testarem com calma em casa, né? Hoje é sexta-feira, final de semana está chegando, como que vocês podem fazer, qual que é o caminho mais simples que vocês vão achar, se é usar essa fórmula ou fazer a substituição pelas novas variáveis e calcular diretamente. Então aqui, bom, eu não trouxe exemplos prontos aqui para vocês, mas tem os exercícios resolvidos, né? Ou exemplos resolvidos. Então eu tenho a minha função aqui de duas variáveis, x exponencial de x mais 2y, onde x depende de st aqui e y também depende de st. Então, a gente tem que calcular as derivadas parciais em relação a S e a T, que são as duas novas variáveis. Então, aqui eu calculo com vocês as derivadas parciais usando a fórmula. Outra maneira de calcular isso aqui, e aí que eu quero destacar com vocês, é o seguinte, eu posso substituir isso aqui e isso daqui também. E aí eu teria a minha função z como sendo exponencial de S sobre T mais 2, o que é Y é S quadrado mais T sobre S. E aí eu poderia agora calcular diretamente a derivada a partir dessa expressão aqui, derivada parcial de Z em relação a S ou em relação a T, sem passar pela fórmula. Aí depende, isso que eu quero que vocês vejam no final de semana, o que vocês acham mais prático, certo? Pela fórmula aqui, já está resolvido para vocês. O que ficaria de tarefa, caso vocês queiram, é calcular diretamente a partir dessa expressão derivada e até para comparar os resultados encontrados aqui. Beleza? E aí, claro, né, aqui eu não finalizei, por causa dessa parte que eu queria fazer o cálculo com vocês, mas o ideal aqui é, no final, essas expressões de x e y, no final do cálculo das derivadas, voltar e substituir pelas expressões que x depende de st e y também depende de st, para tudo no final depender só da variável novas, nesse caso s e a variável t. Ok? Tranquilo até aí?
Beleza, então aqui tem uma nova bateria de exercícios aí para vocês praticarem. Derivação parcial, vai praticar derivadas parciais e, além disso, regra da cadeia, aquelas duas formulazinhas. E agora a gente entra, né, na reta final do nossa unidade 1, ok? A gente calcular valores máximos e mínimos de funções. E aqui, basicamente, a gente vai se restringir a funções de duas variáveis, ok? Por quê? A gente vai ver daqui a pouco, né? E para calcular, por exemplo, pontos críticos aqui para funções de duas variáveis é uma tarefa já complexa. Para funções de 3 ou mais variáveis seria uma tarefa muito mais árdua. Então a gente se limita, né, a calcular funções máximos e mínimos de funções de duas variáveis, ok? Então, para isso, a gente vai definir aqui primeiro o que é máximo e mínimo local, máximo e mínimo global ou absoluto, e pontos críticos. Esses nomes e essas definições são análogas, são similares às definições que vocês viram lá no cálculo de máximos e mínimos, de pontos críticos. A gente só vai adaptá-las aqui para o contexto de cálculo 2, ok? Então, a gente vai pegar aqui nossa função de duas variáveis, certo? Um ponto no domínio, e a gente vai dizer que f, a nossa função, tem um máximo local aqui nesse ponto, se for verificada essa desigualdade aqui, para todo ponto próximo do ponto AB, e analogamente a gente vai dizer que a nossa função f tem um mínimo local no ponto AB aqui, se a gente verificar essa desigualdade agora para valores de x e y próximos de AB. Certo? E essa noção de próximo, a gente pode pensar que é dentro de uma bolinha, de um círculozinho que contém um ponto AB. Ok? E aí, nesse caso, se o AB for um máximo ou um mínimo local, as imagens, né? A gente vai chamar as imagens de máximos e mínimos locais de valores máximos local ou locais e valores mínimo locais. Ok? Então, basicamente, o ponto AB é o máximo ou mínimo local e a imagem do AB é o valor máximo local ou valor mínimo local. Beleza? Só para a gente adequar a nossa notação. E aí, se a gente verificar que essas desigualdades valem para todos os pontos no domínio da minha função, eu vou dizer que a minha função ali vai ter um máximo absoluto, porque agora estou considerando todo o domínio da minha função, ou um mínimo absoluto. Ou seja, para falar de máximo absoluto, eu tenho que estar no contexto global do domínio da minha função, para falar de máximo ou mínimo absoluto, e para falar de máximo ou mínimo local, eu tenho que estar num conjunto menor ali dentro do domínio da minha função. E aí, similarmente, lá no cálculo 1, a gente tem um resultado parecido lá, e aqui a gente tem o teorema 2.10.1, que é uma condição necessária aqui para achar valores máximos e mínimos. Que diz o seguinte: se eu tenho uma função que ela tem um máximo ou mínimo local nesse ponto AB, então as duas derivadas parciais têm que se anular nesse ponto. E aí isso gera a nossa definição, a nossa próxima definição de ponto crítico, análogo ao realizado lá no cálculo 1, que diz o seguinte: um ponto AB ele é chamado crítico ou estacionário da minha função f se duas condições acontecem. As derivadas parciais se anulam simultaneamente nesse ponto, ou algumas das derivadas parciais não exista nesse ponto. Então, são duas condições diferentes. A primeira é essa daqui, e a segunda é essa daqui. Então, são duas possibilidades ali para existir ponto crítico, ok?
E isso aqui é muito útil para a gente, porque se a gente quer, então, achar pontos de máximo e mínimo, se eu não tivesse critério nenhum, eu teria infinitos pontos do R2 para testar. Agora, com esse critério de ponto crítico, para procurar pontos de máximo e mínimo, basta eu filtrar dentro dos pontos críticos quais que podem ser máximos e mínimos, e aí a gente vai agora ver critérios para fazer isso de forma mais simples. Então, basicamente, a gente vai ver 3 maneiras de estudar e ver, calcular pontos máximos e mínimos, certo? O primeiro, a gente vai ver o teste da segunda derivada, que já tem um resultado muito parecido lá no cálculo 1, com o mesmo nome. A gente vai ver também o método do conjunto limitado e fechado, que também tem um paralelo lá no cálculo 1, que na verdade era o teste do intervalo fechado. Aqui é o conjunto limitado e um conjunto fechado. A gente vai falar um pouquinho sobre o que seria isso. E aí tem um terceiro método, que é um método novo, que não tinha lá no cálculo 1, certo? Pelo menos na maioria dos cursos não tem nada parecido, que é que a gente vai ver é o método dos multiplicadores de Lagrange, ok? Então, vamos lá. Então, vamos aqui utilizar o teste da segunda derivada. E aí, para isso, a gente vai precisar do que a gente chama da hessiana. A hessiana, aqui, ela é uma matriz dada pelas derivadas parciais de segunda ordem de uma função de duas variáveis. Então, a nossa H aqui, ela é basicamente uma matriz aqui dada por essas entradas, derivadas parciais de segunda ordem. Aqui a diagonal principal é as derivadas de x em relação a x duas vezes, em relação a y duas vezes, a nossa diagonal principal. E na diagonal secundária, a gente tem aqui, por exemplo, as derivadas parciais mistas, certo? Que, de novo, nem sempre são iguais, certo? Quando a nossa função lá ela for diferenciável, certamente isso vai ser verdade, ok? As derivadas mistas vão satisfazer as hipóteses ali do teorema de Clairaut, que a gente viu logo mais cedo, ok? Então, a nossa hessiana é essa matriz, e o determinante dessa hessiana aqui, calculada no ponto aqui, vai ser definido como esse Dzinho do AB. E esse Dzinho é esse determinante que vai desempenhar o nosso papel do teste da segunda derivada. Então, o que ele diz? Então, vamos pegar aqui AB sendo um ponto crítico da minha função f, e vamos supor que essa minha função f tenha derivadas parciais de segunda ordem contínuas nesse ponto. Ou seja, as derivadas parciais de segunda ordem estão contínuas, então as derivadas parciais de primeira ordem também vão ser contínuas, logo a minha função também vai ser contínua nesse ponto, em toda essa situação aí, a minha função vai ser diferenciável, portanto, então todas as conclusões então, que a gente pode tirar só dessa primeira frase. E aí, se eu tenho as derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então eu tenho essas possibilidades. Ok? Se o Dzinho ali nesse ponto for positivo e a derivada f de x de segunda ordem em relação a x for positiva, então o AB é um mínimo local. Agora, se ainda o D for positivo, mas a derivada de segunda ordem em relação a x da minha função f, nesse ponto for negativo, então eu tenho um máximo local. Agora, se o D ele for negativo, eu vou ter nova questão ali, que seria o ponto AB ser um ponto de Cella, ou seja, ele não é nem máximo, nem mínimo. Seria talvez a gente pode pensar um paralelo com relação lá no cálculo 1, os pontos de inflexão, certo?
São pontos que não são nem de máximo nem de mínimo. E, por fim, a última condição é que se o D for zero, então aí o teste ele é inconclusivo. Então a gente tem essas 4 possibilidades aí pelo nosso teste da segunda derivada. Tudo bem? Então, essa daí é a nossa primeira maneira de ver pontos de máximos e mínimos. Então, basicamente, o que a gente precisa para usar esse teste é o seguinte: eu tenho que pegar minha função, calcular todos os pontos críticos possíveis, né? Porque para utilizar esse teste eu tenho que ter o ABC um ponto crítico, então eu calculo todos os pontos críticos. Depois, para cada ponto crítico que eu achar, eu vou ver qual dessas condições aqui ele satisfaz. Então, aí eu vou poder, então, a partir disso, filtrar os pontos de máximo, pontos de mínimo, pontos de célula e pontos inconclusivos. Ok? Então, beleza. Então, aqui o nosso primeiro exemplo, a gente vai ter um mínimo local, depois um ponto de célula dessa função aqui. E aí a gente pode ter outros pontos, né? Pontos de máximo. Por exemplo, posso deixar de tarefa para vocês, depois verificar quais são os pontos de máximo dessa função aqui. Só para vocês brincarem. Certo? Então está registrado em vídeo aí, depois vocês podem consultar. Então, aqui, para calcular os máximos e mínimos dessa função, vamos calcular primeiro as derivadas parciais dessa função. Os únicos pontos críticos dessa função que vão ser os pontos onde essas derivadas parciais vão se anular simultaneamente, que o único caso é a origem, né, o 0, 0. Como a minha função f é um polinômio, ela não vai ter pontos ali onde as derivadas não existem, então realmente esse aqui é um único ponto crítico dessa função. E aí, calculando a derivada parcial, as derivadas parciais de segunda ordem dessa função, a gente vai ter a nossa hessiana aqui, que vai ser, nesse caso, uma matriz constante, dada por essas entradas, 2, 0 e 0, 2. Logo, o determinante dela é 4, é positivo, ou seja, eu estou em um dos dois primeiros casos. Agora eu preciso saber qual desses aqui acontece, mas a derivada de segunda ordem da minha função em relação a x é positivo. Então, se é positivo, eu estou no primeiro caso. Então, é o mínimo local, como só tem um único ponto crítico, ela só tem esse valor extremo aí, que é esse mínimo. Certo? Basicamente, isso aqui acontece porque o gráfico dessa função é como se fosse uma tigela ali virada para baixo, uma tigela infinita, certo? É a tigela virada para cima e ela se estende infinitamente. Então, ela só, de fato, só tem um ponto de mínimo. Se vocês depois tiverem a curiosidade, vocês podem tentar desenhar isso aqui no GeoGebra, certo? Então, vocês vão ver que o desenho do gráfico realmente só tem a admissão de um único ponto extremo, que é esse mínimo local. Na verdade, acaba sendo o máximo global, né, por causa da disposição da figura. Aqui a gente vai ter um ponto de célula, porque as derivadas parciais são dessa forma. Calculando as derivadas de segunda ordem dessas funções, a gente vai ter a matriz hessiana como sendo essa matriz constante aqui, cujo determinante é menos 4. Bom, menos 4, o Dzinho deu negativo, então é um ponto de célula. De novo, só tem um único ponto crítico, e esse ponto crítico é um ponto de célula. E aqui, esse é o exemplo que nos motiva, né, a calcular, a dizer, na verdade, que pontos críticos com o Dzinho ser negativo, por que o nome é ponto de célula? Porque essa função aqui que motiva
na verdade, esse nome. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui rapidinho para vocês. O gráfico dessa figura, só para motivar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar rapidinho para ficar registrado aqui com vocês. Beleza. Então, o gráfico dessa função tem essa figura aqui, que basicamente se assemelha a uma cela, né? Essa parte aqui do gráfico, ela é muito similar a uma cela, e isso aí dá o nome desses pontos, que tem essa propriedade do desenho ser negativo. Beleza? Então, deixa eu voltar a compartilhar o nosso fascículo. Ótimo. Então, essa função aqui que traz para a gente a motivação desse nome de ponto de célula. Tudo bem? Por causa do formato do gráfico. O outro critério aqui para a gente trabalhar máximos e mínimos de funções é o teorema de Weierstrass, certo? É um matemático bastante famoso, Weierstrass, que ele diz o seguinte: se eu tiver uma função definida ali, restrita a um conjunto fechado, ilimitado, então essa função ela tem que ter um máximo e um mínimo absoluto dentro desse conjunto ali. E aí, o que seria um conjunto limitado? Certo? Basicamente, para a gente pensar bem de forma informal, o que seria um conjunto limitado? Tudo bem? Seria todo o conjunto que a gente, entre aspas, puder colocar dentro de um círculo, certo? Um círculo, ele é uma figura finita, bem delimitadinha, que a gente conhece. Então, para a gente pensar numa figura limitada, a gente tem que ser capaz de colocar ela dentro de um círculo. Mas, professor, tem conjuntos que não dá para colocar dentro de um círculo? Bom, a gente pode pensar no R2, por exemplo, e pensar aqui na faixa vertical aqui de 2 até o 5. Então, esse conjunto aqui dentro dessa faixa aqui, ele não seria um conjunto limitado. Por quê? Por maior que seja o raio desse círculo que eu vou pegar, sempre vai ter conjuntos fora desse círculo. Então, se eu aumento aqui o raio do círculo, vai ter pontos fora do círculo. Então, esse conjunto seria um exemplo clássico ali de um conjunto que não é limitado. Certo? Quais são figuras limitadas, né? Que a gente conhece? Obviamente, os círculos, retângulos, triângulos, elipses, são as figuras clássicas aí que a gente vai ver, que são figuras limitadas. E agora, o que seria um conjunto fechado? Um conjunto fechado, basicamente, a gente pode pensar, já que é uma figura limitada, né? A gente pode pensar na borda desse conjunto. Então, como assim? Então, pensa que a gente tem aqui é, é, cadê? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos pensar que eu tenho uma elipse aqui, e eu vou pensar nos pontos aqui no interior dessa elipse. Certo? Pensar que essa figura seja fechada é trabalhar os pontos que estão na fronteira, no limite dessa figura. Então, seria esses pontos aqui que estão no limite dessa figura. Então, basicamente, uma figura fechada, ela seria uma figura que eu estou incluindo a borda
dela no conjunto. Tudo bem? Então a borda dela ali está incluída dentro do meu conjunto. É o paralelo que a gente tem aos intervalos fechados, certo? No intervalo fechado, a gente está incluindo, por exemplo, aqui o intervalo 2 e 3, a gente está incluindo dentro do intervalo o 2 e o 3, certo? Ele pertence ao nosso intervalo. O intervalo aberto de 2 a 3, o 2 e o 3, eles não fazem parte desse conjunto. Então eu posso chegar ali 2,1, 2,01, 2,0001, mas eu nunca vou chegar no 2, assim como o 3, certo? Eu nunca vou chegar no número 3 no intervalo aberto. Isso seria como pegar 2,9, 2,99, 2,99999, tanto quanto eu queira chegar perto do 3, mas eu nunca vou chegar no 3. Então essa é a diferença de intervalos abertos e fechados, e esse é o paralelo que a gente faz aqui com as figuras. Seria incluir os pontos da borda da nossa figura. Então, aí é basicamente uma ideia bem informal, né, da gente pensar em conjuntos fechados e limitados ali dentro do R2, do R3 e assim por diante. E aí, como que a gente utiliza, então, o teorema de Weierstrass? Então, para usar o teorema de Weierstrass, a gente vai seguir 3 passos. Então, o primeiro passo é encontrar todos os pontos críticos da minha função dentro desse conjunto K, fechado e limitado. Então, vou lá, calculo todos os pontos críticos. Achei, sei lá, 10 pontos críticos. Agora, desses 10 pontos críticos, eu vou ver quais deles estão dentro desse conjunto K que eu estou analisando. Então, vamos supor que depois eu ver esses 10 pontos críticos, 6 eu percebi que estão e 4 estão fora. Então, eu vou considerar só esses 6 pontos críticos para o restante da tarefa. Beleza, então guarda essa informação. Agora, no passo 2, a gente vai analisar essa fronteira, a borda dessa figura. Então, você vai ter que parametrizar a borda dessa figura de forma que você possa calcular o valor da sua função em cima da borda da figura. Beleza, então aí vamos supor, você conseguiu fazer essas parametrizações, calculou os valores e chegou em, sei lá, 3 valores possíveis para a imagem da minha função. Geralmente, essa é uma tarefa bem complexa, esse passo 2. E daqui a pouco eu falo o que vai acontecer por causa disso. Ok? E aí, com isso, você vai ter ali, sei lá, achou 3 valores ali. E o passo 3 é o seguinte: lembra aqueles 6 valores que você achou no passo 1? Você vai comparar esses 6 valores encontrados ali, as imagens desses 6 pontos pela sua função. Os valores que der, você vai comparar com os valores do passo 2. O maior dele vai ser o máximo absoluto e o menor vai ser o mínimo absoluto. Então, é uma receitinha de bolo. Procura os pontos críticos, filtra eles, quais estão no conjunto K. Depois, agora, parametriza a fronteira, a borda da sua figura, acha os valores da sua função em cima da borda dessa figura e depois compara os resultados do passo 1 e passo 2. O maior é o máximo absoluto, o menor é o mínimo absoluto. Beleza? Então, aí para a gente fazer isso, tem um exemplozinho aqui com um disco, mas o exemplo clássico que a gente pode pensar é uma função aqui de 2 variáveis. Por exemplo, vamos pegar aqui 1 menos x² menos y², certo? E o nosso conjunto K ser, por exemplo, o retângulo, né, de -1 a 1, de -2 a 2. Esse cara aqui, o desenho dele vai ser um retângulo de -1 a 1, de -2 a 2, então vai ser esse retângulo aqui.
Então, a figura que a gente está considerando é tudo que está dentro desse retângulo, de menos 1 a 1, de menos 2 a 2. Então, eu quero, por exemplo, calcular os máximos e mínimos dessa função ali dentro desse retângulo. Então, aí a gente tem que calcular primeiro os pontos críticos, né, dessa função, vai dar menos 2x menos 2y. Então, isso aqui é zero se somente se o x e o y forem zero. Então, só tem um ponto crítico. O ponto crítico, nesse caso, está dentro do meu K. Calculo, então, aqui, isso ainda é só o passo 1, calculo f de 0, 0, deu 1. Então, guarda esse valor. Esse é a análise do passo 1. Agora, eu teria que fazer o passo 2. No passo 2, eu iria parametrizar cada uma dessas retinhas aqui, certo? E calcular o valor da minha função em cima desses pontos. Vou fazer apenas uma aqui para deixar registrado para vocês, certo? Essa reta aqui de cima, vou chamar de L1. L1, eu posso parametrizar ela da seguinte forma, certo? O x aqui pertence ao intervalo de menos 1 a 1, porque ela varia aqui de menos 1 a 1 horizontalmente, e o y é constante igual a 2, porque essa reta ali é uma reta horizontal passando na altura 2. Então, aqui eu tenho uma parametrização dessa reta. Agora eu precisaria verificar o valor máximo que minha função vai encontrar ali, minha função restrita a essa reta, né? Seria o y igual a 2, seria f de x 2, que daria menos x quadrado menos 3, certo? Que 2 ao quadrado daria 4, 1 menos 4 deu menos 3. Então, eu teria que analisar qual é o valor máximo dessa função dentro desse intervalo aqui e, assim, ver se ela tem máximo e mínimo ali e comparar com o valor do passo 1, por exemplo. Eu teria que fazer isso para cada uma dessas 4 retas. Estou fazendo só de uma aqui para deixar registrado para vocês qual é o processo, até por causa do nosso tempo estar se esgotando. Então aqui, como entre aspas a gente caiu e para uma função de uma variável, eu posso usar o teste da segunda derivada lá do cálculo 1 aqui para esse caso, por exemplo. Certo? Eu vou até trocar G aqui, G seria a nossa restrição da nossa F a esse segmentozinho de reta, certo? Então, poderia usar o teste da segunda derivada para G, né? Então, G cadê? Calcular os pontos críticos, G' de x seria menos 2x, então ponto crítico seria em x igual a 0, depois avaliar se esse cara aqui é máximo ou mínimo, tudo bem? E aí a gente, vendo se esse ponto crítico é máximo e mínimo, substituiria na nossa função e avaliaria se esse resultado seria maior ou menor do que 1. Tudo bem? Então, como isso aqui é uma parábola, né, dá para perceber que isso aqui vai ser um ponto, na verdade, um ponto de máximo da nossa função g, então o maior valor que ela ia chegar era no x igual a 0 e seria menos 3. Então, g de 0,2 aqui seria menos 3. Esse valor aqui, por exemplo, seria menor do que esse valor. Então, por exemplo, esse daqui é um candidato a máximo e esse daqui seria um candidato a mínimo. E assim por diante, a gente ia fazendo as avaliações ali em cada uma das outras retas. Aí, seguindo dessa forma, a gente poderia
concluir todos os pontos de máximo e todos os pontos de mínimo. E para a gente finalizar, já que o nosso tempo está se esgotando, a gente tem vários exercícios aqui para vocês praticarem. Aqui encontrar todos os máximos e mínimos locais ali. Ignorem essa parte aqui, em digitação. Usando o teste da segunda derivada. Aqui já seria o teste usando o teorema de Weierstrass, né, que a gente teria exemplos análogos aqui ao que eu acabei de fazer com vocês dentro daquele retângulozinho verde. E alguns exercícios técnicos aqui com vocês. E aí, só para a gente finalizar essa unidade 1, vamos discutir aqui brevemente o método de Lagrange, né, com uma ou duas restrições. Infelizmente não vai dar tempo de a gente falar das motivações dessa técnica, né, mas basicamente ela trabalha da seguinte forma. Então a gente vai pegar ali duas funções f e g de 3 variáveis, de forma que a gente vai imaginar que as derivadas parciais existam e sejam contínuas. E lambda aqui a gente vai considerar um número real qualquer. Então, para utilizar o método de Lagrange com relação a uma restrição, vamos precisar que o gradiente que a gente viu lá, a definição há alguns minutos atrás, o gradiente da função f e o gradiente da função g, eles sejam múltiplos um pelo outro, certo? Então, tem que satisfazer essa igualdade, ou seja, o gradiente como sendo vetor da função g, se não é um vetor, o gradiente da função g é um outro vetor, e esses dois vetores eles precisam ser múltiplos um do outro para a gente utilizar o multiplicador de Lagrange. E aí, com isso, a gente ainda vai precisar de mais uma informação, que é a nossa restrição, que a gente vai chamar de restrição, onde a gente vai acabar resolvendo, deixa eu ver onde está aqui, um sisteminha nesse modelo. Então, aqui seria a nossa função g, ok? Então, o gradiente dessas duas funções tem que ser um múltiplo do outro, e além disso, a gente tem que ter essa igualdade aqui, que seria, voltando lá na aula da semana passada, entre aspas, isso aqui é a superfície de nível, né, de altura K. Então, aqui tem a nossa restrição. A gente chama essa condição aqui de restrição da nossa função f. Então, basicamente, quais são os passos para a gente calcular os máximos e os mínimos de uma função ali, utilizando o multiplicador de Lagrange? Primeiro, é montar esse sisteminha aqui e achar todos os valores de x, y e z que satisfazem esse sistema. Então, nesse sistema aqui, o que é dado geralmente de informação? A função f, a função t e o valor de k. O lambda, geralmente, ele não é dado. Então, você tem que ali trabalhar e achar os valores x, y e z que satisfazem esse sisteminha. Depois, o segundo passo é ali encontrar o maior valor da sua função dentro que você resolveu esse sistema, vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Como assim, professor? Então, eu tentei configurar aqui em 4 passos mais destrinchados para vocês como utilizar o método de Lagrange. Primeiro, você monta o seu sisteminha, que aqui vai dar um sisteminha derivada parcial lambda, derivada parcial de g, parcial de y, lambda parcial de y, f, z,
lambda G de Z e a sua, deixa eu colocar igual está aqui, T, e a sua restrição T de x, y, z igual a constante k. Então, nesse caso aqui, se as funções f e g forem de três variáveis, você vai ter um sisteminha, não necessariamente um sisteminha linear, com 4 equações, ok? Onde ali você não sabe o valor de x em geral, não sabe o valor de y, não sabe o valor de z e não sabe o valor de lambda, ok? Depois você vai tentar, no passo 2, resolver esse sisteminha e achar todos os valores de x, y, z que satisfazem esse sistema. Feito isso, você vai calcular o valor de f em cada um desses pontos. E aí, o maior desse valor que você encontrar vai ser o seu máximo, e o menor valor vai ser o mínimo. Então, a dica que eu dou é o seguinte: qual que é o problema geral que pode acontecer aqui no multiplicador de Lagrange? A dificuldade de resolver esse sistema, que aí entra uma questão que eu costumo brincar com o pessoal, artística, né? Porque cada sistema que for apresentado para você, você vai ter que ter uma certa noção ali para trabalhar esse sisteminha de forma que você consiga achar esses valores de x, y e z. Então, nos próximos exemplos aqui eu trago métodos diferentes para vocês tentarem resolver esses sistemas e depois em sistemas futuros tentar adaptar algum desses métodos, ok? E aí, e o outro problema que tem, além dessa dificuldade de resolver esse sistema, que não necessariamente é o sistema linear, é o seguinte: quando você acha ali os pontos que satisfazem o sistema, por exemplo, você achou 3 pontos diferentes que resolvem o sistema, beleza. Mas quando você vai lá no passo 3 que eu destaquei aqui para vocês, faz o cálculo da sua função f nesses 3 pontos e dá o mesmo valor, vamos dizer 2. Você calculou a função nesses 3 pontos e deu 2. Como que você vai dizer se esse 2 é máximo ou esse 2 é mínimo? Certo? Não tem informação suficiente para você falar se é máximo ou mínimo. Então, aí você teria que recorrer ainda ao teste da segunda derivada para dizer se isso de fato é o máximo ou é o mínimo, ou de alguma forma olhando para o gráfico da função e tentar determinar através do gráfico da função se aquilo ali é um máximo ou um mínimo. E no caso de um método de Lagrange com duas restrições, a gente teria a mesma coisa aqui, só que a gente agora teria duas outras variáveis aqui e duas restrições, ok? Uma restrição T e uma restrição G, dessa forma. E você teria, além do lambda, você teria uma nova variável mi aqui para trabalhar as derivadas parciais de G em relação a x, y e z. Então, a parte só de azul ali seria para uma restrição e toda, considerando a parte azul e vermelha, a gente teria duas restrições. A gente pode ter mais restrições, mas em geral os problemas se apresentam aí com no máximo duas restrições. Beleza? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Então, só para a gente finalizar aqui, eu trago aqui um exemplozinho de uma função de duas variáveis, como que a gente pode resolver isso daqui utilizando o método de multiplicadores de Lagrange para uma restrição. Depois aqui para duas restrições tem alguns exemplos a mais aqui para vocês trabalharem. E por fim, tem alguns exercícios, né? Deixa eu ver. Tem 16 exercícios aqui para vocês estudarem. Os primeiros 12 exercícios aqui é com uma única restrição, os últimos aqui são com duas restrições. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida? Algum comentário que vocês querem fazer? Alguma coisa que ficou faltando da aula passada que vocês gostariam de perguntar?
Alguma coisa da aula de hoje? Algum exemplo extra que gostariam de fazer? Ok, então. Bom, então fica sempre aqui o recado. Na próxima aula a gente continua na próxima a gente continua nossas aulas, já começando a unidade 2, certo? Então na próxima aula a gente vai falar sobre integrais duplas. Vamos começar a falar de integrais duplas, coordenadas polares ali, ok? E então, para a gente desempenhar da melhor forma possível a partir da próxima aula também, eu peço aí que vocês façam a leitura do material, façam os exercícios de teste de conhecimento, os exercícios do fascículo, e não se esqueçam de separar sempre um tempinho aí para fazer as atividades avaliativas e da unidade anterior, e se preparar da melhor forma possível, né, para a atividade da unidade 2 que começaremos na próxima sexta-feira. Então, se tiver alguma dúvida dos exercícios, podem consultar os tutores, os horários de atendimentos estão disponíveis lá dentro do aula para vocês e todo o material dessa disciplina, beleza? Então a gente vai se falando, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo através do AVA lá na sala de, na parte de dúvidas, beleza? Então, bom final de semana para vocês, bom descanso aí e bons estudos. Até a próxima aula. Vou encerrando a gravação por aqui e até a próxima.